rádio chiava com interferências e a voz do operador soava nervosa, pedindo atenção imediata a todas as patrulhas. Azevedo ergueu a sobrancelha, curioso, enquanto girava o botão do volume. Mulher entre 30 e 40 anos, cabelos escuros, armada, perigosa. Foi vista caminhando próxima à estrada vicinal de Pedra Branca. Repito, perigosa e altamente treinada. O silêncio que se fez dentro da caminhonete foi denso. Moura engoliu seco, lembrando do olhar daquela mulher há poucos minutos. Sargento, é ela, não é? Perguntou hesitante. Azevedo franziu o senho, tentando afastar a sensação incômoda que crescia dentro dele. Deve ser coincidência. Aquela mulher parecia uma andarilha qualquer, respondeu, mas sua voz já não tinha a mesma firmeza. Juan, o mais novo da equipe, olhou pela janela, observando o rastro de poeira que ainda pairava no ar. O caminho por onde Lara havia seguido. Coincidência não. Aquilo ali não era uma mulher comum. O jeito que ela te encarou parecia que te media, sargento. Azevedo bufou, tentando disfarçar a tensão. Besteira! Vamos continuar a ronda. Mas nem ele acreditava nas próprias palavras. O vento noturno batia forte, levantando redemoinhos de poeira pela estrada, e algo naquela madrugada parecia fora do lugar. Enquanto seguiam, o som metálico do rádio voltou a crepitar. O operador avisava que equipes haviam sido emboscadas em fazendas próximas e que os suspeitos agiam com precisão militar. Lara, agora sabiam o nome, era procurada não por crimes, mas por justiça própria. Agia sozinha, invadindo propriedades de contrabandistas, libertando trabalhadores escravizados e expondo fazendeiros corruptos. Uma justiceira, murmurou Freitas com um meio sorriso. Ou uma louca, retrucou Moura. E se for uma dessas fanáticas que acha que está salvando o mundo? Azevedo não respondeu. O rosto daquela mulher lhe voltava à mente, especialmente o momento em que ela o encarou quando ele tentou pegar sua mochila. Não houve medo em seus olhos, apenas um aviso silencioso, como se ela soubesse exatamente o que viria. Quilômetros depois, já perto da ponte do Rio Vermelho, eles avistaram novamente uma figura à frente. Caminhava devagar, o capuz da capa balançando com o vento. Não é possível, murmurou Juan apertando os olhos. É ela de novo? A caminhonete parou a poucos metros. Lara virou-se lentamente, iluminada pelos faróis. A poeira envolvia sua silhueta, criando uma cena quase irreal. Boa noite de novo, senhores, disse ela com um tom calmo, quase cordial. Você foi identificada como suspeita em investigações sérias, disse Azevedo, saindo do veículo. Quer explicar o que faz sozinha nessa estrada? Lara deu de ombros, sem demonstrar preocupação. Talvez eu esteja indo para o mesmo lugar que vocês deveriam estar, mas por motivos diferentes. Moura soltou uma risada debochada. E qual seria esse lugar, moça misteriosa? Ela desviou o olhar para o horizonte. O ponto onde a verdade e a covardia se encontram. Vocês ainda não chegaram lá. O silêncio que se seguiu foi desconcertante. O vento soprava mais frio, e o som distante de um animal noturno ecoou. Azevedo se aproximou, irritado com o tom enigmático da mulher. Abra essa mochila. Agora. Lara não se moveu. Não faça isso, disse apenas em voz baixa, mas ele ignorou o aviso, avançou, puxou a mochila de suas mãos e abriu o zíper. Dentro, esperava encontrar armas ou drogas, mas o que viu foi um caderno surrado, algumas fotografias antigas e uma pequena medalha de prata com um brasão policial. Ele a fitou, confuso. Isso aqui é da corporação, murmurou, virando o objeto entre os dedos. Era, respondeu ela, até descobrirem que eu não obedecia a ordens sujas. Os outros policiais se entreolharam. O clima na estrada mudou de vez. O riso cessou, dando lugar a um silêncio espesso. Você está dizendo que já foi da patrulha? Perguntou Freitas, desconfiado. Mais do que isso, disse Lara, encarando-os com firmeza.
Eu fundei a primeira equipe de patrulha rural nesta região, antes que ela fosse comprada por quem devia estar atrás das grades. Azevedo recuou um passo, sentindo um arrepio na espinha. A mulher diante dele não era uma criminosa qualquer. Havia algo de verdadeiro em cada palavra dita, algo que desestabilizava o pouco de certeza que restava naquela madrugada. Sem dizer mais nada, Lara pegou de volta sua mochila e passou por eles, andando calmamente em direção ao breu da estrada. Nenhum dos quatro se moveu. Ficaram ali, parados, observando a figura desaparecer na escuridão. O rádio voltou a chiar. Atenção! Todas as unidades, informações confirmadas. A mulher é ex-agente. Responde por ações contra milícias rurais e esquemas de corrupção dentro da própria polícia. Considerada perigosa, mas não hostil a civis. Azevedo desligou o rádio lentamente, encarando o vazio adiante. Algo dentro dele dizia que aquela noite estava apenas começando. O som do motor ecoava pela estrada deserta, misturado ao barulho do vento, cortando os campos secos. Dentro da caminhonete, ninguém dizia uma palavra. O silêncio era denso, quase palpável. Azevedo dirigia com o maxilar travado, os olhos fixos no caminho adiante. Moura, ainda nervoso, tamborilava os dedos no coldre da arma. Freitas e Juan trocavam olhares inquietos, sem coragem de dizer o que todos pensavam, que haviam provocado a pessoa errada. Ela riu da gente, sargento, disse Moura por fim, tentando justificar a tensão que sentia. Aquela mulher debochou na nossa cara. Debochou nada, retrucou Juan. Ela sabia exatamente o que fazia. Estava testando a gente. Azevedo apertou o volante, o rosto fechado. Pois agora ela vai aprender o que acontece quando mexe com a patrulha rural. O rádio estalou novamente, trazendo mais más notícias. 3 fazendas da região haviam sido invadidas nas últimas semanas, todas pertencentes a empresários suspeitos de contrabando. Nenhum tiro havia sido disparado, mas os criminosos foram encontrados amarrados e denunciados anonimamente. A descrição da responsável era sempre a mesma, uma mulher de capa escura, ágil e silenciosa. Ela não é uma bandida qualquer, murmurou Freitas. Isso tem método. Ela age como quem conhece cada passo. Conhece porque já foi uma de nós, respondeu Azevedo com a voz dura. Mas isso não dá o direito de brincar de justiça. Quando finalmente a reencontraram, o sol começava a nascer, pintando o céu com tons de cobre e laranja. O córrego refletia o brilho da manhã, e lá estava ela, Lara, ajoelhada, lavando as mãos com calma, como se estivesse em paz com o mundo. A água escorria pelos dedos dela, misturada à poeira e a pequenas manchas de sangue. Azevedo saiu do carro com a arma em punho. Lara Menezes, você está presa! Levante as mãos e se afaste do rio. Ela não se moveu. Vocês voltaram rápido. Achei que teriam mais medo. Não brinque com a gente, rosnou Moura avançando. Mãos na cabeça agora. Lara suspirou, levantando-se devagar. A luz do amanhecer delineava sua figura, tornando-a quase etérea. Vocês não sabem o que estão fazendo. Eu não sou o inimigo aqui. Cala a boca! Gritou Moura, segurando as algemas. Ele deu 2 passos rápidos, pronto para imobilizá-la. Foi o suficiente. Num movimento quase imperceptível, Lara desviou, agarrou-lhe o pulso e o girou com precisão cirúrgica. O estalo do ombro deslocando ecoou, seguido de um grito de dor. Moura caiu no chão, a arma rolando pela terra. Juan tentou reagir, mas ela se moveu como uma sombra, desarmou-o com um golpe na mão, chutou a pistola para longe e o derrubou com o peso do próprio corpo. Freitas, assustado, levantou o fuzil. Fica parada, eu atiro! Então atira, respondeu ela sem olhar. O cano da arma tremia nas mãos dele. Ela se aproximou lentamente, até que ele baixou o olhar, incapaz de apertar o gatilho. Em segundos, Freitas também estava imobilizado, a respiração ofegante e o orgulho ferido.
Azevedo foi o único que permaneceu de pé. Segurava a arma firme, mas o suor escorria pela testa. Quem é você, afinal? Alguém que já acreditou nas mesmas coisas que você acredita agora, respondeu Lara, com um tom sereno. Mas aprendi que a verdade da farda nem sempre é limpa. Você atacou propriedades privadas, interferiu em investigações e desacatou agentes, gritou Azevedo. Propriedades de criminosos que vocês foram treinados para proteger, interrompeu ela firme. Investigações que vocês nunca puderam concluir, porque o sistema não quer que sejam concluídas. Ele hesitou. O olhar dela não tinha ódio, tinha certeza, e isso o desconcertava mais do que qualquer arma apontada. Lara deu um passo à frente. Azevedo, você é um bom homem, mas está cercado de lobos que vestem a mesma farda. Há uma rede inteira de corrupção operando dentro da própria patrulha. Eu segui os rastros. O dinheiro do contrabando de gado e de armas passa por contas ligadas a comandantes. E você foi mandado aqui hoje para me calar, mesmo sem saber. O silêncio que se seguiu foi sufocante. O canto dos pássaros ao amanhecer parecia distante, como se o mundo tivesse parado. Mentira, disse Azevedo, mas a voz falhou. Procure pelos nomes. Você vai encontrar. Tenente Brandão, Coronel Leitão. Eles são os donos do medo que vocês carregam. Lara deu 2 passos para trás, pegou a mochila caída ao lado do córrego e olhou para ele uma última vez. Quando descobrir, vai entender por que deixei tudo para trás. Azevedo a observou se afastar pela trilha, sumindo entre as árvores. Nenhum dos homens teve coragem de segui-la. Minutos depois, o rádio chiou novamente. Atenção, unidade de Azevedo. Relatos de tiroteio próximo à Fazenda Bela Vista. Milícia armada em confronto com vigilantes. Possível envolvimento da mulher procurada. Azevedo desligou o rádio sem responder. O som da água correndo parecia zombar do silêncio deles. Ele olhou para os colegas, todos caídos, humilhados e confusos. E soube, sem precisar ouvir mais nada, que aquela mulher não era a criminosa da história. Era a única que ainda lutava pela verdade. Azevedo mal dormiu naquela noite. O rosto de Lara voltava em sua mente como um fantasma que ele não conseguia afastar. As palavras dela ecoavam. Vocês foram mandados aqui para me calar. Ele tentava se convencer de que era mentira, de que ela era apenas uma criminosa habilidosa tentando manipular a situação. Mas quanto mais pensava, mais as peças começavam a se encaixar. Os nomes que ela mencionara, Brandão e Leitão, não eram estranhos. Ambos ocupavam cargos altos na corporação e rumores antigos sobre desvios de recursos e acordos com fazendeiros poderosos vinham à tona em sua memória. No dia seguinte, Azevedo foi até o destacamento local. Pediu acesso a relatórios de operações passadas sob o pretexto de revisão tática. O atendente hesitou, mas o sargento usou a autoridade de anos de serviço para forçar a liberação. Passou horas na sala de arquivos, folheando relatórios, notas de apreensão e recibos falsos. E ali, em meio a folhas amareladas e assinaturas ilegíveis, ele encontrou o que não queria encontrar. Documentos alterados, registros com datas trocadas, evidências desaparecidas. As patrulhas enviadas para proteger propriedades rurais haviam, na verdade, escoltado caminhões de carga sem registro. E mais, algumas das fazendas mencionadas nas investigações recentes pertenciam a laranjas ligados diretamente ao Coronel Leitão. Azevedo sentiu o estômago revirar. As palavras de Lara não eram delírio, eram fato. À tarde, ele reuniu Moura, Freitas e Juan em uma sala reservada. O semblante dos 4 era pesado. Eu vi os arquivos, disse Azevedo em tom baixo. Tem coisa errada demais. O dinheiro, as fazendas, as rotas, tudo leva aos nossos superiores. Moura balançou a cabeça inquieto. Sargento, isso é perigoso. Se a gente mexer com eles, acaba expulso. Ou pior, já estamos dentro até o pescoço, respondeu Azevedo.
Agora ou a gente fecha os olhos ou encara a verdade. Freitas, ainda com o braço dolorido do confronto anterior, murmurou: então o que a gente faz? Vai atrás dela de novo? Azevedo o encarou. Sim, mas desta vez para ouvir, não para prender. Ao anoitecer, partiram em silêncio, seguindo as coordenadas captadas pelo rádio de Lara na noite anterior. O céu estava encoberto e o vento arrastava folhas secas pelo chão. Depois de horas, chegaram a uma fazenda esquecida, coberta de mato e cercada por árvores retorcidas. O portão de ferro estava caído e a casa principal parecia abandonada havia décadas. Tem certeza que é aqui? Perguntou Moura com a voz tensa. Azevedo assentiu. Ela quer que a gente veja alguma coisa. Quando entraram no casarão, o cheiro de madeira úmida e óleo queimado os envolveu. No meio do salão havia uma lanterna acesa e sobre uma mesa velha uma pilha de pastas. Lara estava lá, parada à sombra, observando-os. Vocês vieram, disse ela, sem surpresa. Queremos respostas, respondeu Azevedo. Lara assentiu e empurrou as pastas em direção a eles. Aí estão. Provas de 30 operações forjadas, registros de propriedades usadas como fachada, vídeos, áudios e mensagens interceptadas, tudo mostrando quem realmente controla a patrulha rural. Juan abriu uma das pastas, as mãos trêmulas. Fotos mostravam caminhões descarregando armas em galpões pertencentes a fazendeiros de renome. Em uma delas, o próprio tenente Brandão aparecia sorrindo ao lado dos contrabandistas. Meu Deus, murmurou Moura. Então é verdade mesmo. Lara cruzou os braços. Vocês foram usados como peões. Patrulhavam estradas, intimidavam quem denunciava e nem sabiam que protegiam criminosos. Eu tentei denunciar, fui caçada. Agora, tudo o que quero é expor essa podridão. Azevedo passou a mão no rosto, sentindo o peso da revelação. Tudo o que acreditava sobre honra, dever e lealdade parecia ruir diante dele. Por que não foi a imprensa? Porque ninguém sobrevive tempo suficiente para falar, respondeu ela fria. Já tentaram me matar 3 vezes. De repente, o som de um disparo cortou o ar. Um dos vidros se estilhaçou e a luz da lanterna oscilou. Lara apagou-a com um gesto rápido. Eles nos rastrearam. Outro tiro ecoou, atingindo a parede. Lá fora, passos e vozes. Homens mascarados cercavam a fazenda. Milícia rural, sussurrou Lara. Vieram garantir que a verdade morra aqui dentro. Azevedo puxou a arma, posicionando-se atrás de uma coluna. Quantos são? Mais de 10, respondeu ela, mas ainda temos uma chance. Ela correu até o celeiro, gesticulando para que a seguissem. Dentro havia um alçapão coberto por tábuas antigas. Lara o abriu, revelando uma escada que descia à escuridão. Túnel de fuga. Foi construído quando essa fazenda ainda era um depósito ilegal. Rápido! Eles desceram um a um, enquanto balas começavam a perfurar as janelas. O som de passos pesados se aproximava. Quando Lara foi a última a entrar, puxou a tampa e mergulhou na escuridão junto deles. O cheiro de terra úmida e mofo tomava o ar. Azevedo ligou uma lanterna pequena e viu o olhar determinado de Lara à frente. Para onde isso leva? Para fora da fazenda, perto da mata, respondeu ela sem hesitar. Mas precisamos nos mover rápido. Eles não vão desistir fácil. Atrás deles, o som de botas e gritos indicava que os milicianos haviam encontrado o alçapão. Azevedo sentiu o coração disparar. A perseguição estava apenas começando. E pela primeira vez em anos, ele não sabia se ainda lutava pela lei ou pela verdade. O túnel era estreito, úmido e escuro. O ar denso dificultava a respiração e o som distante das explosões fazia o chão vibrar sob os pés. Azevedo seguia logo atrás de Lara, com a lanterna trêmula na mão, tentando ignorar o medo que subia pelo peito. Freitas vinha logo atrás, mancando, enquanto Moura ajudava Juan, que havia se ferido durante a fuga.
Cada passo parecia ecoar como um tambor dentro daquela passagem sufocante. Lara mantinha o ritmo firme, mesmo com o sangue escorrendo discretamente por um ferimento no ombro. Mais alguns metros, murmurou, sem virar o rosto. Quando sentirem o ar mudar, estaremos perto da saída. Uma nova explosão sacudiu o túnel, levantando poeira e pequenas pedras. O som das vozes inimigas já não era distante. Os milicianos haviam descoberto o acesso e desciam atrás deles. Azevedo olhou para trás, os olhos arregalados. Eles estão vindo! Então parem de olhar e corram, respondeu Lara sem hesitar. O túnel parecia interminável. A cada curva, o cheiro de terra e pólvora se misturava, e o cansaço começava a pesar. Quando finalmente a luz natural começou a surgir à frente, um sopro de esperança percorreu o grupo. Lara empurrou uma tampa de madeira coberta por raízes e folhas secas, abrindo passagem para o exterior. Emergiram em um campo aberto, cercado por árvores retorcidas e pasto abandonado. O céu já clareava, tingido de vermelho pelo nascer do sol. Azevedo caiu de joelhos, respirando com força. "Estamos fora?" perguntou ofegante. Lara assentiu. Por enquanto. Ela se apoiou em uma pedra, tentando conter o sangramento do ombro. Apesar da dor, seu semblante permanecia sereno, como se já tivesse enfrentado situações muito piores. Azevedo a observou em silêncio. Pela primeira vez, não via uma fugitiva, via uma guerreira. "Quem é você de verdade, Lara? Nenhum treinamento comum explica o que eu vi." Ela o encarou, cansada, mas firme. "Fui parte de uma força especial, criada há anos para combater o tráfico de armas nas zonas rurais. Operávamos em silêncio, infiltrados. Mas quanto mais cavávamos, mais descobríamos que o inimigo estava dentro. Fomos traídos por oficiais que lucravam com o contrabando. Fui a única que escapou." Moura abaixou a cabeça. "E desde então, você vem tentando expor isso sozinha?" "Sim", respondeu ela. "Eu precisava de provas, de nomes, de conexões. Consegui tudo, mas ninguém quis ouvir. As milícias compraram o silêncio de todos. Até hoje." Azevedo passou a mão pelo rosto sujo de poeira. "E agora? O que você quer que a gente faça?" "Não é o que eu quero", disse Lara, entregando-lhe um pequeno pendrive. "É o que precisa ser feito. Aqui estão os arquivos, os vídeos, os relatórios originais. Se ainda acredita na farda que veste, leve isso para o mundo." O sargento olhou o dispositivo em suas mãos como se fosse algo sagrado. "Se eu fizer isso, minha carreira acaba." "Talvez", respondeu ela, "mas talvez seja o começo de algo melhor." O som distante de motores se aproximando os alertou de que não havia tempo a perder. Azevedo fez um gesto rápido para os homens se moverem. "Vamos para a cidade. Eu conheço alguém na imprensa local que pode nos ajudar." Caminharam por horas, atravessando matagais e estradas de terra até alcançarem um posto abandonado de comunicação. Ali, com um velho celular de trabalho e sinal fraco, Azevedo gravou um vídeo curto. No rosto sujo e cansado, havia uma mistura de medo e determinação. "Meu nome é Sargento Azevedo, da Patrulha Rural. Estou denunciando um esquema de corrupção dentro da corporação, envolvendo oficiais de alta patente e fazendeiros influentes. Estas provas estão sendo enviadas agora para veículos independentes de imprensa. Se algo acontecer comigo ou com minha equipe, a verdade já estará nas mãos certas." Ele encerrou a gravação, respirou fundo e olhou para Lara. "Agora não tem mais volta." Lara assentiu. A verdade nunca volta atrás. Horas depois, o vídeo viralizou. Emissoras regionais e nacionais começaram a reproduzir as imagens e divulgar os documentos. Nomes poderosos foram expostos. O coronel Leitão e o tenente Brandão foram presos em operações simultâneas. A milícia rural foi desarticulada e as patrulhas passaram por reestruturação total.
Quando os helicópteros da corregedoria chegaram à região, Lara já não estava mais lá. Azevedo a procurou entre os arbustos, pelos caminhos de terra, mas tudo o que encontrou foi uma mochila velha deixada sobre o banco de uma estação de trem desativada. Dentro dela havia apenas uma medalha da corporação e um bilhete escrito à mão. A justiça não precisa de farda, precisa de coragem. Azevedo guardou o bilhete no bolso do uniforme sem dizer nada. Meses se passaram. A investigação provocou uma mudança profunda na patrulha rural. Azevedo foi reintegrado, promovido e designado para chefiar uma nova divisão com o objetivo de reconstruir a confiança da população. Agora, ele liderava com outro olhar, o da consciência. Em uma manhã quente, dirigindo pela mesma estrada de terra onde tudo começou, ele reduziu a velocidade. O vento levantava a poeira e, ao longe, uma silhueta caminhava pelo acostamento. O mesmo capuz, o mesmo passo tranquilo e determinado. Ele sorriu, sem parar o carro. Sabia que não precisava. Algumas pessoas nascem para viver na sombra, guiando a justiça sem precisar de aplausos. Lara continuava lá fora, livre. E, de algum modo, a paz que ele sentiu naquele instante lhe disse que, finalmente, o ciclo havia se encerrado.